o melhor caminho? Pra tentar, né? Eu sei que é difícil. É porque, assim, tem muitos detalhes, né? Um conflito de... A gente poderia dizer que esse conflito começa em 1860, mais ou menos. Caramba. Conflito, eu estou dizendo... Quando volta a existir o início de um movimento nacional judaico para ganhar independência e soberania em parte da região da Palestina, porque o nome da região é Palestina. Não era um país, era uma Não, era região. tudo do Império Otomano na época. Tá. E tudo chamava Grande Síria ou Síria-Palestina. Palestina vem de filisteus. Filisteus era o nome de um povo grego que invadiu a região 7 séculos antes da Era Comum e eram inimigos do povo judeu. Lembra de Sansão? Sim. Então, ele lutou contra os filisteus. Tá. Essa história, que é uma história bíblica, mas eu não sou um teólogo, eu sou bem agnóstico, mas assim, o nome Palestina vem de Plishtim. E Plishtim, em hebraico, é invasores. Tá. Eles eram chamados de invasores. Esses caras eram bastante inimigos dos povos da região. E quando os romanos dominam a região, depois de várias revoltas, eles vão destruir o Jerusalém, vão mudar o nome de Jerusalém para Era Capitolina e vão mudar o nome da Judéia e Samaria. Judéia é de onde vieram os judeus, né? Por isso que os judeus chamam judeus, eles vieram da Judéia. Judéia é o que hoje em dia é parte sul da Cisjordânia. Tá. Ou margem ocidental, ou Cisjordânia, ou Judéia. E eles vão destruir Jerusalém, e aí os judeus vão ser colocados no exílio. E para poder humilhar, e isso era muito comum entre os impérios naquela época, você muda o nome da região para o nome do inimigo de quem você está expulsando. Então eles mudaram o nome para Palestina, terra dos filisteus. Entendi. E não tem nada a ver o nome, e eu não estou agora desmerecendo o nacionalismo palestino e nem os palestinos hoje e a sua vontade por autodeterminação. Eu super respeito, tenho vários amigos árabes palestinos, mas naquela época a gente não está falando da religião islâmica ainda, porque não tinha, Maomé não tinha, estamos falando de 600, 700 anos antes do Islã existir. Sim. Né? Aí, obviamente, esse nome da região fica Síria-Palestina. Síria-Palestina, que era o nome de toda a região. Todo o Levante, onde é hoje em dia os países que nós conhecemos como Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza. Tá. Esse pedaço era o pedaço do Levante, que tá num... Você tem dois grandes planaltos e você tem uns enclaves no meio, e é mais ou menos essa região. Então você tem aí toda uma história atrás dessa região, e obviamente Jerusalém como marco importante religioso judaico, depois cristão. Jesus nasce em Belém, é crucificado em Jerusalém, cresce em Nazaré. Então é tudo perto, né? Belém é 20 km para baixo de Jerusalém, Nazaré deve ser 60 km, 70 km para cima, né? Então você tem aí toda uma importância que no final das contas, quando Saladino, o conquistador árabe, que nem a gente tem aqui o conquistador latino-americano, como é que chama? Que toda cidade tem o nome da rua dele, Caramba. Esse é o nome do cara. Sei. É o... Puta, me fugiu. Vê aí. Libertador... Como é que ele chama? Libertador alguma coisa. Você tem o Google aí, não olha pra gente não. Não, mas eu tô tentando entender. O Libertador da América Latina, esqueci o nome dele. Tem todo o país tem uma rua, tem uma praça dele. No Brasil não, né? Mas, no Brasil não, mas na América Latina. Na América Latina tem. Bom, enfim, você tem aí uma... E aí você tem... Bolívar. Não, Libertador, Bolívar. Sim. Simão Bolívar. Simão Bolívar. Aí você tem toda uma invasão. No final das contas, os povos vão se conquistar. O povo árabe vai conquistar parte do Oriente Médio. Eram povos nômades, eram povos politeístas, principalmente, que adoravam imagens. E aí você vai ter uma conquista do monoteísmo, tanto cristão na Europa, como depois a ideia do cristianismo, né, na Europa. Quando Roma adere ao cristianismo, eles vão mudar várias coisas para atender necessidades de diversos povos pagãos ou politeístas. Então, o sábado era o dia sagrado, porque ainda vinha do judaísmo, depois passa a ser o domingo para poder atender um povo pagão aí que adorava o sol. Tá. Então, por isso Sunday,
né? Ah, tá. Enfim, você tem aí uma série de coisas relacionadas a essas conquistas e, no final das contas, os árabes vão chegar, conquistar. O Islã vai, obviamente, como uma grande religião monoteísta, depois do judaísmo, depois do cristianismo, vai conquistar Jerusalém e vai construir uma mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que vocês veem na televisão, no mesmo lugar onde estava o segundo templo judaico que tinha sido destruído pelos romanos. É o mesmo lugar, o mesmo quadrilátero. Caramba, que treta. Pois é. Bela de uma treta. Que treta. E fizeram isso com certeza de propósito. Não, mas não fizeram de propósito no sentido de provocar. Afronta. Ah, não é? Eles fizeram de propósito no sentido de é um lugar sagrado. Ah. Cara, alguns lugares, por incrível que pareça, atraem mesmo o sagrado, Dizem até alguns historiadores que eles fizeram para proteger o local sagrado judaico de uma invasão de não